Tudo começou numa noite comum, quando Ana, uma jovem de 24 anos, adormeceu exausta após um dia interminável de trabalho. Naquele sono pesado, ela começou a sonhar com um corredor interminável, escuro, com paredes cobertas de sangue seco e portas trancadas que rangiam ao serem empurradas. Cada passo que dava, sentia algo frio tocando suas costas, mas quando se virava, não havia ninguém. No sonho, vozes sussurravam seu nome, e o ar parecia pesado demais para respirar. Ela acordou sobressaltada, seu coração batendo acelerado, mas decidiu que era apenas um pesadelo passageiro. Mal sabia ela que aquela experiência não terminaria ao abrir os olhos. Durante a manhã, pequenas coincidências começaram a acontecer. Objetos de seu apartamento estavam fora do lugar, portas que ela tinha certeza de ter trancado estavam abertas, e o telefone tocava com chamadas de números desconhecidos que imediatamente desligavam. A sensação de déjà-vu se tornava insuportável, e Ana começou a perceber que seu pesadelo tinha deixado uma marca persistente, uma sombra de realidade que se infiltrava no seu cotidiano. Nos dias seguintes, Ana passou a ouvir os mesmos sussurros de seu sonho, agora em sua própria casa, ecoando pelos corredores e quartos vazios. A cada noite, o pesadelo se repetia, mas com pequenas mudanças. O corredor parecia mais longo, as portas mais enferrujadas, e a presença atrás dela mais próxima. Certa madrugada, ela acordou e encontrou arranhões frescos nas paredes, alinhados exatamente como no sonho. O medo começou a corroer sua sanidade. Decidida a investigar, Ana começou a pesquisar relatos semelhantes na internet, descobrindo fóruns de pessoas que afirmavam que pesadelos podiam se tornar reais se a mente se fixasse neles com intensidade suficiente. Cada história que lia a deixava mais aterrorizada, porque todas tinham um detalhe em comum: quando o pesadelo se tornava real, ninguém conseguia fugir da situação até confrontar a origem do medo. Ana percebeu que seu próprio sonho estava se tornando um labirinto do qual talvez não houvesse saída. A situação piorou quando Ana começou a notar figuras distorcidas se movendo nos cantos de seus olhos, sempre fora de foco, sempre desaparecendo quando ela tentava encará-las diretamente. A sensação de perseguição era constante, e noites de sono se tornaram impossíveis. Uma manhã, Ana encontrou seu reflexo no espelho mudado. Seus olhos estavam mais fundos, a pele pálida e com marcas que lembravam as paredes de sangue de seu pesadelo. Em pânico, ela tentou dormir na sala, no sofá, em qualquer lugar, mas as imagens a seguiam. Até os sons se tornaram perturbadores. Sussurros, passos, portas rangendo, tudo ecoando o pesadelo. Ana começou a duvidar de sua própria mente, mas a verdade cruel se revelou quando, numa noite especialmente intensa, ela entrou no sonho sem perceber. Acordou dentro do corredor que havia visitado tantas vezes em sua mente. Cada detalhe estava lá, exatamente como nos sonhos, e a presença atrás dela era real, respirando perto de seu pescoço. No corredor que se tornou realidade, Ana se viu cercada por portas trancadas, algumas abertas apenas o suficiente para espiar horrores indescritíveis. Ela tentou gritar, mas sua voz ecoava como se estivesse sendo sugada pelo espaço. As figuras do pesadelo começaram a se mover, aproximando-se com passos silenciosos, e Ana percebeu que precisava confrontar algo, a própria essência de seu medo. Cada porta que ela abria revelava uma memória distorcida de sua vida, misturada com horrores do sonho. O tempo parecia distorcido, segundos se estendiam como horas. Ao tocar as paredes, ela sentiu o frio do sangue seco, o mesmo que sentirá em seus pesadelos. A sensação de desespero aumentava, e Ana percebeu que não poderia acordar até encarar aquilo que a aterrorizava. Era como se seu medo tivesse ganhado forma, tomando cada centímetro da realidade ao seu redor, obrigando-a a enfrentar os pesadelos que se materializavam em carne e sombra. Ana finalmente se deu conta de que para escapar, precisava nomear o medo, entender sua origem. Recordou de uma memória infantil, uma noite em que sonhara com sombras engolindo tudo ao redor, e percebeu que aquela raiz nunca havia sido confrontada. Ela gritou, enfrentando a escuridão, e as figuras começaram a se dissipar, como fumaça se dissolvendo no ar. Mas a sensação de insegurança permaneceu, e ao abrir os olhos, Ana não estava em seu quarto, mas em uma versão distorcida de sua própria casa, com paredes sangrentas e sombras pulsando. A linha entre sonho e realidade se tornará irreconhecível. Cada objeto, cada som, parecia ecoar o terror de seus pesadelos. Ana percebeu que a batalha estava longe de terminar. Cada noite seria um teste de coragem e sanidade, porque seu subconsciente agora era um portal ativo para horrores que poderiam se materializar a qualquer momento,
tornando cada sonho potencialmente mortal. Com o tempo, Ana aprendeu a reconhecer os sinais de seu pesadelo tomando forma: o frio súbito, os sussurros no corredor, as portas entreabertas. Ela passou a documentar cada detalhe, tentando mapear os padrões que indicavam quando o pesadelo estava prestes a invadir a realidade. Mas cada avanço trazia novos horrores, como se o medo estivesse sempre um passo à frente. Amigos e familiares começaram a perceber mudanças em seu comportamento, mas nada podia impedir a manifestação do que ela chamava de sombras do sono. Ana sabia que viver significava conviver com o desconhecido que ela mesma havia libertado, e que qualquer descuido permitiria que seus pesadelos escapassem novamente para a realidade. A história dela se tornou um aviso sombrio. Algumas mentes são portais, e os pesadelos que insistimos em ignorar podem se tornar reais, transformando nossas vidas em um ciclo interminável de terror que desafia a própria sanidade. Carlos, um jovem de 27 anos, sempre teve uma vida tranquila, mas uma noite mudou tudo. Ele adormeceu após um dia exaustivo de trabalho e começou a sonhar com uma rua deserta, cercada por prédios antigos em ruínas, janelas quebradas e portas rangendo com o vento. No sonho, sentia passos atrás de si, mas ao se virar, não havia ninguém. O ar estava pesado, e cada respiração parecia custar o dobro do normal. Aos poucos, sombras começaram a se formar nas paredes, contornos humanoides que se esticavam e encolhiam, como se brincassem com sua percepção. Quando acordou, o alarme de seu celular soava, mas algo parecia diferente. O quarto estava mais escuro, o silêncio mais denso. Objetos que estavam em seus lugares na noite anterior estavam agora fora do lugar, como se tivessem sido deslocados por alguém ou algo. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ignorou, atribuindo tudo ao cansaço. Contudo, pequenas evidências começaram a surgir, como arranhões finos nas portas e móveis que se moviam sozinhos, confirmando que seu pesadelo tinha deixado uma marca persistente na realidade. Na noite seguinte, o pesadelo voltou, mas com mais intensidade. A rua deserta se transformava em um labirinto de prédios destruídos, corredores sombrios e portas trancadas. Vozes começaram a sussurrar seu nome, ecoando de forma distorcida, e cada passo parecia afundar o chão sob seus pés. Carlos percebeu que não conseguia correr. Algo invisível o empurrava de volta, obrigando-o a avançar pelo corredor interminável. Ao acordar, encontrou rastros de lama e poeira no chão de seu quarto, como se tivesse atravessado ruas desertas de seu sonho. A cada dia, os sinais se intensificavam: barulhos de passos, portas rangendo, móveis se deslocando. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade e percebeu que ignorar os pesadelos apenas fortalecia sua presença na vida real. No trabalho, a sensação de ser observado se tornou constante, e pequenas sombras pareciam segui-lo pelos corredores. Carlos começou a pesquisar relatos de pesadelos que se tornavam realidade, encontrando histórias que espelhavam exatamente sua situação, experiências onde o medo escapava da mente e se materializava no mundo físico. Certa madrugada, Carlos acordou em plena rua do sonho. Os prédios arruinados estavam ali, os corredores escuros se estendiam infinitamente e o vento carregava um cheiro metálico, de sangue seco. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. As sombras se aproximaram, alongando-se como se fossem feitas de fumaça viva, cercando-o e bloqueando qualquer tentativa de fuga. Cada porta que abria revelava cenas de horror, corpos de pessoas desconhecidas, rostos distorcidos, objetos flutuando no ar. A sensação de desespero era sufocante, e ele percebeu que precisava confrontar a fonte do medo. Ao tocar uma parede coberta de sangue imaginário, sentiu uma dor real percorrer seu braço, confirmando que o pesadelo agora se manifestava fisicamente. A fronteira entre sonho e realidade se dissolvia a cada minuto, e Carlos começou a compreender que não podia mais dormir sem arriscar que o pesadelo invadisse sua vida desperta. Nos dias seguintes, Carlos tentou evitar dormir, mas o corpo cedeu, e ele voltou à rua deserta em sonhos cada vez mais vívidos. As sombras agora falavam, não apenas sussurrando seu nome, mas descrevendo seus medos mais íntimos e lembranças que ele nunca havia contado a ninguém. Cada detalhe de sua vida era usado para torturá-lo dentro do pesadelo. Ele tentou registrar tudo em cadernos, mas as anotações desapareciam ou mudavam sozinhas, como se o próprio pesadelo estivesse corrompendo sua realidade. Durante o dia, pequenas distorções apareciam.
reflexos no espelho mostrando figuras que não estavam ali, portas trancadas se abrindo sozinhas, objetos desaparecendo e reaparecendo em locais impossíveis. Carlos percebeu que a mente humana, quando dominada pelo medo absoluto, se torna uma porta entre dimensões, uma realidade em que os pesadelos podem tomar forma, obrigando a vítima a confrontar cada fragmento de terror que jamais imaginou existir. Certa noite, ao cair no sono, Carlos viu uma versão distorcida de sua própria casa, com paredes rachadas, móveis quebrados e sombras pulsando como se tivessem vida própria. Ele percebeu que os pesadelos não eram apenas ilusões, eram entidades conscientes, alimentadas pelo medo e pelo desespero de quem sonha. Ao enfrentar uma dessas sombras, sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro dela, mas também experimentou um lampejo de controle. Seu medo podia ser usado como arma. Cada passo dado para confrontar a sombra fazia com que ela recuasse, mas cada hesitação a fortalecia. Ele entendeu que a única forma de sobreviver era enfrentar o núcleo do pesadelo, um ponto onde medos antigos e traumas esquecidos se manifestavam como horrores tangíveis. Aquela noite se tornou uma batalha de resistência mental e coragem física, onde cada segundo definia se ele permaneceria prisioneiro do pesadelo ou encontraria uma brecha para escapar. Carlos finalmente despertou, mas algo havia mudado. Os pesadelos continuavam, mas ele aprendeu a antecipá-los, reconhecendo os sinais, o frio súbito, os sussurros que precediam a manifestação, a distorção do tempo. Cada noite era uma prova de coragem, um confronto com partes de sua mente que ele jamais queria conhecer. Amigos e familiares notaram sua transformação, mas ninguém podia ajudá-lo a combater o que surgia de seu subconsciente. Ele começou a documentar cada experiência, estudando padrões e possíveis maneiras de limitar a materialização do medo, mas sabia que não havia garantias. Carlos havia se tornado parte de um ciclo interminável, onde o sonho e a realidade se confundiam, e cada pesadelo era uma porta aberta para horrores que poderiam se tornar reais a qualquer momento. A história dele se tornou um aviso sombrio. Quando a mente humana cria horrores suficientes, eles não permanecem confinados ao sono. Eles invadem a vida desperta, deixando apenas uma certeza: alguns pesadelos nunca terminam. Laura, uma jovem de 22 anos, sempre teve pesadelos recorrentes, mas nunca imaginou que algum deles pudesse atravessar o limiar da realidade. Tudo começou numa noite fria, quando ela adormeceu e se viu dentro de uma casa antiga, com janelas cobertas de poeira e portas rangendo a cada movimento. A sensação de ser observada era constante, e cada cômodo parecia maior do que o anterior, distorcendo-se à medida que ela avançava. Sussurros indecifráveis ecoavam pelas paredes, e sombras dançavam em cantos impossíveis. Ao acordar, Laura percebeu que não estava mais em seu quarto. As paredes de sua casa estavam cobertas por marcas de unhas, móveis fora do lugar e um frio sobrenatural dominando o ambiente. A jovem tentou convencer-se de que era apenas um sonho vívido, mas cada detalhe, o cheiro de mofo, o som das portas, a sensação de presença correspondia exatamente ao que havia vivido em seu pesadelo. O terror começou a corroer sua sanidade. A linha entre o que era real e o que era sonho desaparecia a cada instante. Nos dias seguintes, Laura percebeu mudanças sutis, mas perturbadoras. Portas que antes estavam trancadas apareciam abertas, sombras pareciam se mover por vontade própria, e sussurros surgiam nos momentos mais inesperados, quase sempre chamando seu nome. Ela começou a sentir olhares invisíveis, como se algo estivesse estudando cada passo, cada gesto. A jovem passou a anotar tudo em um caderno, registrando datas, horários, sons e aparições, mas as anotações começavam a se modificar sozinhas, com palavras riscadas e novas frases surgindo, sempre descrevendo horrores que ela ainda não havia presenciado. Quando dormia, os pesadelos se repetiam com intensidade crescente. Corredores intermináveis, portas que levavam a outros cômodos impossíveis, figuras encapuzadas que surgiam para observá-la. Laura percebeu que seu medo funcionava como combustível para o pesadelo. Quanto mais ansiosa ela ficava, mais a casa se moldava ao terror de sua mente. Certa noite, Laura acordou dentro do próprio pesadelo. O chão estava coberto por um líquido escuro, e as paredes pulsavam lentamente, como se respirassem. As figuras encapuzadas aproximavam-se silenciosamente, bloqueando todas as saídas. Cada porta que ela abria levava a um cômodo diferente, mas todos estavam impregnados do mesmo horror. Sussurros que descreviam seus medos mais íntimos, imagens de pessoas desaparecidas, reflexos de si mesma em estados de pânico absoluto. Ao tocar uma das paredes, sentiu uma dor intensa que se espalhou pelo braço,
deixando marcas que permaneceram quando acordou. A percepção da realidade se diluía cada vez mais. Laura sabia que qualquer contato com a casa durante o sonho se refletiria no mundo real, tornando impossível diferenciar pesadelo de vida desperta. O medo a paralisava, mas a consciência de que precisava enfrentar a origem do terror começou a surgir. Ela precisava descobrir o que despertava aquelas figuras, e por que a casa parecia conhecer seus medos mais profundos. Nos dias que se seguiram, Laura tentou evitar dormir, mas a exaustão do corpo tornava impossível escapar do ciclo. Cada cochilo, cada instante de relaxamento, trazia novamente a casa e suas figuras, agora mais agressivas, com olhos que pareciam perfurar sua mente. A jovem passou a reconhecer padrões. O sussurro de seu nome indicava a chegada de uma nova manifestação. O frio súbito significava que a casa se aproximava de sua realidade. O rangido das portas era o prenúncio de armadilhas dentro do pesadelo. Laura percebeu que precisava interagir com as figuras, não apenas fugir. Cada encontro exigia coragem e estratégia, como se fosse um jogo macabro onde a derrota significava perder a própria sanidade. Documentando cada detalhe, ela começou a perceber que a casa reagia aos seus medos mais profundos, criando obstáculos que refletiam traumas antigos, lembranças reprimidas e segredos guardados a 7 chaves. O pesadelo se tornará um espelho de sua mente, e a cada noite a linha entre realidade e sonho se tornava mais tênue. Em uma noite particularmente intensa, Laura encontrou um cômodo que não se parecia com nenhum dos outros. Paredes negras, cobertas de símbolos que não compreendia, e um silêncio absoluto que doía nos ouvidos. Ali, uma sombra maior do que qualquer outra surgiu, olhando diretamente para ela com olhos vazios, absorvendo seu medo. Ela percebeu que aquela era a fonte do pesadelo, a entidade central que moldava a casa e suas figuras. Com um esforço tremendo, Laura começou a confrontá-la, nomeando seus medos, gritando cada trauma e lembrança reprimida. A sombra recuava a cada confronto, mas se fortalecia sempre que ela hesitava. Laura entendeu que seu poder sobre o pesadelo vinha da coragem de encarar o que mais temia. Cada ato de enfrentamento dava forma ao seu controle, mas a batalha era exaustiva, e a entidade parecia interminável, como se tivesse existido desde sempre, esperando pela mente vulnerável de alguém que não pudesse resistir. Finalmente, ao amanhecer, Laura despertou em seu quarto, mas algo havia mudado. A sensação de ser observada persistia, embora as figuras não aparecessem mais. Ela passou a identificar os sinais de que o pesadelo poderia retornar. O frio súbito, o rangido de portas, o sussurro quase inaudível que anunciava a presença da casa. Laura aprendeu a documentar cada experiência, reconhecendo padrões e preparando estratégias de enfrentamento, mas sabia que o perigo jamais desapareceria completamente. A casa continuaria existindo, uma dimensão paralela alimentada pelo medo, pronta para surgir a qualquer momento. A jovem compreendeu que algumas mentes funcionam como portais, capazes de transformar sonhos em realidades aterrorizantes. E que enfrentar esses horrores não significava apenas sobreviver, mas aprender a conviver com a certeza de que os pesadelos que ignoramos podem, a qualquer instante, invadir nossas vidas. Rafael, um jovem fotógrafo de 26 anos, sempre teve uma relação tranquila com o sono, até que uma noite mudou tudo. Adormeceu exausto, após horas de edição de imagens antigas, e se viu em um quarto desconhecido, pequeno e escuro, com apenas um espelho de corpo inteiro no canto. No sonho, Rafael percebeu que o reflexo não correspondia a seus movimentos. Ele acenava, mas o reflexo permanecia imóvel. Ele se aproximava, mas a imagem o observava com olhos vazios e um sorriso que não existia em seu rosto real. Um frio intenso percorreu sua espinha e ele acordou suando, mas o pesadelo não terminou. Ao levantar da cama, seu quarto parecia o mesmo do sonho, exceto pelo espelho que agora estava no canto, exatamente como havia visto. Ao tocar a superfície, sentiu um arrepio intenso, como se algo vivo estivesse do outro lado. Rafael tentou ignorar, mas pequenos detalhes começaram a se repetir, reflexos que não correspondiam à realidade, sombras se movendo de maneira independente, objetos que apareciam ou desapareciam sem explicação. Nos dias seguintes, Rafael percebeu que cada vez que dormia, o espelho aparecia em seus sonhos, sempre com mudanças sutis. Agora havia marcas de mãos esbranquiçadas na superfície, sombras passando atrás do reflexo, e sussurros baixos chamando seu nome. O medo começou a corroer sua sanidade, porque a sensação de ser observado não o abandonava mesmo acordado. Ele começou a gravar vídeos do espelho, mas nas filmagens nada aparecia, parecia normal.
Ainda assim, ele sentia presença, como se algo estivesse sempre além da superfície, esperando o momento de distração para atravessar para o mundo real. Rafael percebeu que o pesadelo havia criado uma ponte entre dimensões. Seu reflexo agora era uma entidade independente, consciente, capaz de se mover e agir de acordo com os medos mais íntimos dele, manipulando a realidade ao seu redor. Certa noite, Rafael caiu em um pesadelo mais intenso do que nunca. O quarto parecia maior, as paredes se esticavam, e o espelho começou a exalar uma névoa negra, quase viva. O reflexo não apenas observava, mas interagia. Ele saía do espelho por breves instantes, tocando Rafael, sentindo seu medo, analisando cada reação. Cada toque deixava marcas frias na pele, que permaneciam mesmo após o despertar. Rafael percebeu que não podia fugir. O espelho havia se tornado um portal ativo, capaz de transformar sonhos em realidade. Os objetos ao redor mudavam de lugar, portas apareciam ou desapareciam, e sombras do sonho perseguiam cada passo. Ele tentou destruir o espelho, mas ao quebrá-lo, apenas se multiplicaram imagens refletidas nas rachaduras, cada uma com intenções sinistras. O pesadelo estava fora do controle. A entidade havia aprendido com cada tentativa de fuga, tornando-se mais inteligente, mais adaptável, e o medo de Rafael era sua energia vital. Nos dias seguintes, Rafael começou a sentir que cada espelho do apartamento, por menor que fosse, podia se tornar um portal. Qualquer reflexo era suspeito. Qualquer sombra podia se mover de forma independente. Ele se trancou em seu quarto, tentando se proteger, mas as noites eram inevitáveis. O pesadelo se tornava progressivamente mais vívido, mostrando cenários que ele nunca havia sonhado antes, mas que pareciam estar conectados à sua mente subconsciente. Corredores que se estendiam infinitamente, portas trancadas com choros e sussurros do outro lado, figuras humanas sem rosto que observavam cada gesto. Rafael entendeu que a entidade do espelho estava criando um labirinto de sua própria mente, um espaço entre sonho e realidade onde ele não tinha controle. Cada confronto com o reflexo exigia coragem, pois qualquer hesitação permitia que ele avançasse ainda mais sobre o mundo real. Em uma noite decisiva, Rafael viu seu reflexo falar, uma voz rouca e distorcida, repetindo segredos que ele guardava, medos que nem ele mesmo lembrava. A entidade começou a se manifestar fisicamente. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam, o ar ficava denso e gelado. Rafael percebeu que enfrentar o reflexo exigia mais do que coragem. Era preciso compreender a origem do medo, aceitá-lo e nomeá-lo. Ele se posicionou diante do espelho, encarando a entidade e recitando cada trauma, cada receio, cada lembrança esquecida. A cada afirmação, o reflexo recuava, como se absorvesse a força de sua coragem. O processo era doloroso, exaustivo, mas necessário. O controle sobre o pesadelo dependia da capacidade de Rafael de encarar seus próprios demônios sem fugir. Ao amanhecer, Rafael acordou, mas sabia que a ameaça jamais desapareceria. Cada espelho se tornará um lembrete de que seu subconsciente havia se tornado um portal ativo, capaz de projetar horrores no mundo real. Ele passou a identificar sinais: o frio súbito, o brilho estranho do vidro, o eco de sussurros. Cada noite era uma batalha, e cada reflexo podia se transformar em uma manifestação de terror. Rafael compreendeu que a única forma de sobreviver era permanecer vigilante, documentando padrões, mantendo consciência mesmo nos momentos mais fracos, e enfrentando cada medo antes que ele se materializasse. A história dele se tornou um alerta. Quando a mente cria horrores profundos e persistentes, eles não permanecem confinados ao sono, eles encontram brechas no mundo real, lembrando que alguns pesadelos podem atravessar qualquer espelho, transformando a vida desperta em um ciclo interminável de terror. Miguel, um jovem de 28 anos, sempre gostou de viajar de trem, mas nunca imaginou que uma viagem noturna se transformaria em um pesadelo que escaparia para a realidade. Naquela noite, ele adormeceu no vagão silencioso e se viu em um trem antigo, com paredes cobertas de ferrugem, luzes oscilando e corredores que pareciam se estender infinitamente. Passos ecoavam pelo corredor, mas não havia ninguém à vista. Portas de compartimentos se abriam sozinhas, revelando interiores vazios ou figuras distorcidas sentadas nos assentos, olhando fixamente. Miguel sentiu um frio intenso percorrer seu corpo e acordou sobressaltado, apenas para perceber que o trem de seu sonho parecia continuar em sua mente, mesmo no mundo real. O barulho de rodas sobre trilhos ecoava em sua cabeça, e a sensação de estar preso não o abandonava.
Nos dias seguintes, Miguel começou a notar sinais perturbadores. Sons de vagões rangendo em horários aleatórios, sombras que passavam rapidamente por seu quarto e objetos deslocando-se sozinhos. Ao dormir, os pesadelos retornavam, mais vívidos e complexos. O trem não tinha mais destino, os corredores se tornavam labirintos impossíveis, e figuras espectrais surgiam em cada compartimento, murmurando segredos e medos que ele jamais havia compartilhado. Cada sonho parecia conectado à sua mente subconsciente, explorando traumas e lembranças reprimidas. Miguel percebeu que os pesadelos não eram apenas ilusões. Eles estavam moldando sua realidade, interferindo em sua percepção e transformando sua vida diária em um prolongamento do terror noturno. Certa madrugada, Miguel acordou e encontrou o trem do pesadelo materializado em seu apartamento, não fisicamente, mas de forma perceptível. Os corredores de seu quarto pareciam se alongar, as sombras flutuavam, e os sons do trem ecoavam pelas paredes. A sensação de estar preso e sendo observado se intensificava. Ele tentou fugir, mas qualquer tentativa de sair do quarto era frustrada por portas que se fechavam sozinhas, corredores que se multiplicavam e figuras espectrais que bloqueavam sua passagem. Miguel percebeu que precisava confrontar a origem do pesadelo, o trem sem destino, a entidade que guiava sombras e manipulações dentro de sua mente. Ele começou a mapear mentalmente cada cena do sonho, tentando entender os padrões que indicavam quando o pesadelo se manifestaria no mundo real. Nas noites seguintes, o terror se intensificou. Cada pesadelo envolvia não apenas o trem, mas a sensação de ser perseguido por passageiros invisíveis que sabiam tudo sobre ele, seus segredos, traumas e medos mais profundos. Miguel sentia que cada ação dentro do sonho afetava o mundo real. Móveis se deslocavam, portas batiam, objetos desapareciam e retornavam em lugares impossíveis. A linha entre sonho e realidade estava quase totalmente diluída. Ele percebeu que quanto mais resistia ou tentava fugir, mais forte o pesadelo se tornava. A única chance de sobreviver era enfrentar o núcleo do terror, aceitar cada medo, cada lembrança reprimida e confrontar a presença que transformava seus sonhos em realidade. Em um dos momentos mais críticos, Miguel entrou no compartimento central do trem, onde a luz piscava e uma figura sombria o observava com olhos vazios. O espectro começou a falar, revelando os medos que Miguel nunca ousara encarar. Cada palavra aumentava o frio e a sensação de desespero, mas ele percebeu que podia usar o conhecimento de seus traumas contra a entidade. Ele começou a encarar seus medos conscientemente, nomeando cada um, aceitando sua existência e confrontando o espectro diretamente. A sombra recuava com cada ato de coragem, mas a batalha era lenta e exaustiva, exigindo que Miguel equilibrasse a consciência desperta e o medo que invadia seus sonhos. Cada noite se tornou um confronto intenso, uma prova de resistência mental e coragem emocional. Ao amanhecer, Miguel despertou exausto, mas consciente de que o pesadelo jamais desapareceria completamente. Ele aprendeu a reconhecer os sinais, o eco do trem, os sons do metal, o frio súbito e os sussurros ao redor de seu quarto. Documentou cada experiência, mapeando padrões e estratégias para minimizar a materialização do terror, mas sabia que estava sempre vulnerável. A história de Miguel tornou-se um alerta sombrio. Quando a mente humana cria horrores intensos o suficiente, eles podem escapar do sono e invadir a vida desperta, transformando sonhos em realidade e criando um ciclo interminável de terror. Cada pesadelo não confrontado pode encontrar brechas no mundo real, lembrando que alguns medos jamais descansam. Helena, uma arquiteta de 30 anos, sempre adorou sonhar com cidades imaginárias, desenhando ruas e prédios que nunca existiram. Mas uma noite, ao adormecer exausta, seus sonhos começaram a escapar para a realidade. Ela se viu caminhando por uma cidade completamente deserta, prédios em ruínas, janelas quebradas, postes apagados e ruas cobertas por névoa espessa. O silêncio era absoluto, mas uma sensação de presença constante a fazia olhar por cima do ombro a cada passo. O vento trazia sussurros indecifráveis, murmurando seu nome. Quando acordou, percebeu que os mapas de sua própria cidade, que ela havia desenhado dias antes, agora apresentavam alterações impossíveis. Ruas e prédios que só existiam em seu sonho apareciam em escala real, em locais que ela conhecia perfeitamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era mais apenas imaginação, era a manifestação concreta de seu subconsciente. Nos dias seguintes, Helena começou a notar sinais inquietantes. Pequenas alterações em sua vizinhança, sombras que surgiam nos lugares errados,
e sussurros que pareciam vir de prédios que nunca existiram antes. Ao dormir, a cidade de seu sonho reaparecia, mas cada vez maior e mais viva. Ruas sem fim, construções desmoronando e figuras humanoides observando de portas e janelas. Cada detalhe parecia alimentar-se de seu medo, tornando a experiência mais real e mais assustadora. Helena começou a registrar mentalmente cada mudança, tentando mapear padrões e entender como seu subconsciente estava transpondo os limites do sono para o mundo real. A cidade que antes era apenas fantasia agora se tornava um labirinto vivo, pronto para engolir qualquer descuido. Certa noite, Helena caiu no sonho mais intenso que já tivera. A cidade parecia respirável, cada prédio pulsando, ruas se estendendo infinitamente, e figuras encapuzadas surgindo de esquinas e becos. Ela tentou fugir, mas cada tentativa levava para outro ponto desconhecido, sempre cercada por sombras que pareciam ler sua mente, sabendo cada medo, cada insegurança. Ao tocar nas paredes de concreto deteriorado, sentiu uma dor real percorrer os braços, confirmando que os horrores do sonho afetavam sua cara. Ela começou a perceber que a cidade não era apenas um reflexo de sua mente, mas uma dimensão paralela, onde cada construção e sombra representava algo reprimido, um trauma ou medo não resolvido que agora buscava espaço na realidade. Nos dias que se seguiram, Helena começou a ver a cidade invadir seu mundo desperto. Prédios imaginários surgindo nas ruas próximas, sombras se movendo onde não deveriam estar e sussurros percorrendo o vento. Amigos começaram a notar seu comportamento alterado, mas nada podia impedir o avanço da manifestação. Cada noite era uma batalha contra a própria mente. Ela precisava explorar cada rua, enfrentar cada figura, decifrar os símbolos que apareciam nos prédios, para tentar conter a invasão do pesadelo. Quanto mais evitava confrontar o medo, mais a cidade crescia, ocupando espaço no mundo real. O pesadelo se tornará independente, alimentando-se da própria consciência de Helena, expandindo-se e cobrando cada erro, cada hesitação. Em um dos momentos mais críticos, Helena entrou em uma praça central da cidade, onde todos os prédios se alinhavam formando uma espécie de círculo. Ali, a figura central, um ser sem rosto, pulsando com uma energia sombria, a encarava, emanando medo absoluto. Cada passo que ela dava era acompanhado por vozes sussurrando segredos de seu passado e traumas enterrados. Helena percebeu que enfrentar aquela entidade exigia mais do que coragem. Era necessário compreender a origem da própria ansiedade, aceitar cada lembrança e nomear cada medo. Com um esforço extremo, ela começou a confrontar a figura, descrevendo cada dor, cada trauma reprimido, cada insegurança, até sentir que algo na cidade recuava, perdendo força, como se o pesadelo também precisasse reconhecer sua força interior. Ao amanhecer, Helena despertou em seu apartamento, mas sabia que a cidade jamais desapareceria completamente. Cada prédio, cada sombra, cada sussurro era um lembrete de que seu subconsciente havia se tornado um portal ativo, capaz de transformar sonhos em realidade. Ela aprendeu a identificar sinais, mudanças sutis no ambiente, frio repentino, som sem origem, e a presença constante de algo observando. Documentou cada detalhe, estudando padrões e estratégias de enfrentamento, mas sabia que cada noite representaria um novo teste de coragem e consciência. A história de Helena se tornou um aviso sombrio. Quando os pesadelos se tornam suficientemente vívidos e persistentes, eles não permanecem confinados ao sono. Eles invadem o mundo desperto, lembrando que algumas criações da mente podem crescer e se tornar realidades aterrorizantes, impossíveis de ignorar. Gustavo, um jornalista de 29 anos, sempre gostou de explorar lugares abandonados, mas uma visita a um hotel antigo mudou sua vida para sempre. Ao adormecer em seu quarto após pesquisar sobre a história do hotel, ele se viu caminhando por corredores estreitos e escuros, com paredes cobertas de papel de parede desgastado e lustres oscilando com uma luz fantasmagórica. Cada porta que abria revelava um quarto diferente, alguns vazios, outros habitados por figuras humanas deformadas, imóveis, olhando fixamente. O ar estava pesado, e sussurros surgiam das paredes, chamando seu nome de forma distorcida. Gustavo acordou sobressaltado, mas sentiu que algo permanecia com ele. Os sons do hotel ecoavam em sua mente, e a sensação de presença constante não o abandonava, como se uma parte do lugar tivesse atravessado para a realidade. Nos dias seguintes, Gustavo percebeu sinais estranhos em sua casa. Portas que rangiam sem vento, sombras passando por corredores que ele sabia estarem vazios, e objetos deslocando-se sozinhos. Cada vez que dormia, o pesadelo retornava, mais vívido e detalhado.
Os corredores do hotel se tornavam infinitos, os quartos mais distorcidos, e as figuras começavam a se mover de forma consciente, seguindo-o, bloqueando rotas de fuga e testando sua coragem. Ele percebeu que não podia mais ignorar os pesadelos. Cada detalhe de seu medo parecia ganhar forma no mundo real, portas batendo, luzes piscando, sussurros quase audíveis. Gustavo começou a documentar cada acontecimento, tentando compreender como seu subconsciente estava transformando os horrores do sonho em uma realidade tangível. Certa noite, Gustavo acordou dentro do hotel, agora completamente consciente de que estava preso em uma versão viva do pesadelo. O chão rangia sob seus pés, paredes se alongavam e se inclinavam, e o ar cheirava a mofo e ferrugem. Figuras humanas deformadas surgiam de quartos adjacentes, observando cada movimento, sussurrando seus segredos mais íntimos. Gustavo percebeu que qualquer contato com objetos ou paredes do hotel causava efeitos reais. Arranhões apareciam em sua pele, respingos de sujeira e sangue se formavam onde não existia nada. O pesadelo não apenas refletia seus medos, mas também os materializava, tornando impossível distinguir sonho de realidade. Ele começou a explorar o hotel sistematicamente, tentando encontrar padrões e rotas de fuga, mas cada corredor parecia alterar-se a cada passo, transformando-se em labirintos impossíveis. Nos dias seguintes, Gustavo tentou dormir o mínimo possível, mas a exaustão o fez cair repetidamente em sonhos cada vez mais violentos. A entidade central do hotel começou a interagir de forma direta. Portas batiam sozinhas, móveis se deslocavam, sussurros tornavam-se vozes claras, nomeando cada medo e lembrança reprimida do jornalista. Cada quarto se transformava em uma representação de seus traumas mais profundos, e as figuras deformadas atuavam como guardiãs, impedindo qualquer tentativa de fuga. Gustavo percebeu que a única forma de sobreviver era confrontar o núcleo do pesadelo, a presença que moldava cada detalhe do hotel, e que parecia se alimentar de seu medo e insegurança. Em um momento decisivo, Gustavo entrou na suíte principal do hotel, onde a luz oscilava de forma intensa, e uma sombra maior, sem rosto definido, o encarava diretamente. Cada passo dado em direção à entidade era acompanhado por sussurros de lembranças e traumas que ele havia reprimido por anos. Com esforço extremo, Gustavo começou a confrontar o ser, nomeando cada medo, aceitando cada lembrança dolorosa e encarando a própria vulnerabilidade. A sombra recuava com cada ato de coragem, mas a batalha era lenta e exaustiva. Ele percebeu que enfrentar o pesadelo exigia mais do que força física. Era necessário entender a mente que criará o hotel, os corredores infinitos e as figuras deformadas, reconhecendo que a coragem e a consciência seriam suas únicas armas. Ao amanhecer, Gustavo despertou, mas sabia que o pesadelo nunca desapareceria completamente. Cada corredor escuro, cada sombra em sua casa, lembrava-o da presença do hotel. Ele passou a identificar sinais: o frio repentino, sons estranhos, portas que rangiam, objetos que se moviam sozinhos. Documentou cada experiência, analisando padrões e estratégias de enfrentamento, mas compreendeu que a ameaça permanecia constante. A história dele tornou-se um alerta sombrio. Pesadelos intensos e persistentes podem atravessar os limites do sono, transformando sonhos em realidade e criando um ciclo interminável de terror. Cada vez que a mente humana cria horrores profundos e duradouros, eles podem escapar para o mundo desperto, lembrando que alguns pesadelos nunca terminam, e o hotel que Gustavo visitou continuará existindo entre os limites da consciência e do medo. Marcela, uma jovem de 25 anos, sempre gostou de correr no parque perto de sua casa, mas uma noite mudou sua percepção do mundo. Ao adormecer exausta depois de um treino intenso, ela se viu caminhando por um parque desconhecido, árvores altas cujas folhas sussurravam, bancos cobertos por uma névoa densa e caminhos que se estendiam infinitamente. O ambiente era silencioso, mas ela sentia passos atrás de si, sempre à mesma distância, mesmo sem ninguém visível. Ao tentar correr, percebeu que cada passo a levava a lugares que não existiam durante o dia. Quando acordou, sentiu que algo havia atravessado o sonho. Folhas amassadas em seu quarto, o cheiro úmido da terra e uma sensação de frio intenso que não desaparecia. Marcela começou a perceber que o parque dos seus sonhos não era apenas criação da mente, algo de seu subconsciente havia se materializado. Nos dias seguintes, os sinais aumentaram. O ar frio e úmido que invadia seu quarto, sombras que passavam rapidamente por cantos onde nada existia, e sussurros quase inaudíveis chamando seu nome. Sempre que dormia, o pesadelo retornava, agora mais detalhado e agressivo. Árvores com galhos que se contorciam,
bancos ocupados por figuras encapuzadas, caminhos que mudavam de direção de forma impossível. Marcela percebeu que o parque vivia dentro de seu medo. Quanto mais ansiosa ela ficava, mais a paisagem se tornava hostil. Ela começou a registrar cada detalhe em cadernos, anotando horários, sons e a disposição das árvores, tentando encontrar padrões que explicassem como aquele pesadelo estava invadindo a vida real. Aos poucos, percebeu que cada sombra ou sussurro era guiado por seus próprios medos e traumas reprimidos. Certa madrugada, Marcela acordou e se viu dentro do Parque do Pesadelo, consciente de que estava presa em um espaço entre sonho e realidade. O chão estava molhado, coberto por folhas amassadas, e o ar cheirava a terra úmida. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar, silenciosas, observando cada movimento. Ao tocar em uma árvore, sentiu uma dor real percorrer sua mão, deixando marcas que permaneceram ao despertar. Cada passo dado nos caminhos do parque influenciava o mundo real. Bancos mudavam de lugar, folhas apareciam espalhadas pelo quarto, e o frio intenso se intensificava. Marcela entendeu que o pesadelo não era apenas simbólico, mas uma entidade consciente, capaz de usar seus medos contra ela, criando obstáculos impossíveis de ignorar. Nos dias seguintes, a invasão do pesadelo aumentou. Qualquer parque ou espaço arborizado que Marcela visitava durante o dia parecia refletir o Parque do Sonho. Sombras indecifráveis surgiam atrás de árvores, sussurros ecoavam com o vento e a sensação de estar sendo seguida era constante. Cada noite de sono era uma batalha. O parque se tornava mais extenso, as figuras encapuzadas mais agressivas, e o ambiente parecia se alimentar de seu medo, crescendo e moldando-se de acordo com sua mente. Marcela percebeu que precisava enfrentar o núcleo do pesadelo, aceitar cada trauma e confrontar cada figura, ou arriscava que o parque continuasse se infiltrando permanentemente em sua vida desperta. Em uma noite decisiva, Marcela encontrou uma clareira no parque, iluminada por uma luz fantasmagórica. Ali estava a figura central, alta, encapuzada, olhos invisíveis, emanando uma energia que comprimia seus pensamentos e memórias mais dolorosas. Cada passo em direção à entidade era acompanhado por sussurros revelando segredos e medos antigos. Marcela compreendeu que para sobreviver precisava nomear cada trauma, aceitar cada medo e enfrentar diretamente o que sempre evitou. Ao fazer isso, percebeu que o parque recuava parcialmente e que cada ato de coragem reduzia a influência do pesadelo sobre a realidade. Mas a batalha exigia exaustão emocional e consciência constante. Qualquer hesitação fortalecia a entidade e ampliava o domínio do parque. Ao amanhecer, Marcela despertou, mas sabia que o parque jamais desapareceria completamente. Cada árvore vista, cada sombra, cada vento úmido era um lembrete de que seu subconsciente havia criado um portal ativo, capaz de manifestar horrores em sua vida desperta. Ela passou a documentar cada experiência, estudar padrões e identificar sinais. Folhas amassadas, frio repentino, sussurros e sombras. Cada noite se tornava um teste de coragem, e cada caminhada ao ar livre podia trazer fragmentos do parque para o mundo real. A história de Marcela tornou-se um aviso sombrio. Quando a mente cria horrores vívidos e persistentes, eles podem escapar do sono e invadir a vida desperta, lembrando que alguns pesadelos não apenas persistem, mas ganham forma, tornando-se realidades aterrorizantes que nunca desaparecem completamente. Perfeito! Vamos para a história 9 da série Pessoas que tiveram pesadelos que se tornaram reais, longa, detalhada, pronta para narração, dividida em 6 partes, com aproximadamente 9.500 caracteres no total. ChatGPT roteirista. História 9. O subsolo sem fim. Parte 1. Eduardo, um estudante de engenharia de 27 anos, sempre teve fascínio por lugares subterrâneos, mas nunca imaginou que essa curiosidade o levaria a viver um pesadelo que se manifestaria na vida real. Tudo começou quando ele adormeceu após explorar um antigo túnel abandonado perto de sua universidade. No sonho, o subsolo parecia infinito, paredes de pedra úmida, túneis que se multiplicavam e escadas que levavam a corredores intermináveis. Passos ecoavam por todo o ambiente, mas não havia ninguém visível. A sensação de estar sendo observado era constante, e sussurros indecifráveis percorriam os túneis, repetindo seu nome. Ao acordar, Eduardo percebeu que pequenos sinais do pesadelo haviam atravessado a realidade. Poeira recém-removida de locais desconhecidos, marcas de passos úmidos em seu quarto e a sensação de frio profundo, como se o túnel estivesse ali, invisível, mas real. Parte 2.
Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber alterações perturbadoras. Portas do apartamento que se abriam sozinhas, objetos deslocando-se sem explicação, e sombras que se moviam de forma independente, sempre à margem de sua visão. Cada vez que dormia, o subsolo do pesadelo retornava, mais vasto e detalhado. Corredores que se alongavam sem fim, túneis que desmoronavam e figuras humanas deformadas surgindo das paredes, observando cada gesto. Eduardo percebeu que a manifestação não estava restrita ao sonho. A realidade parecia moldar-se conforme o medo que ele sentia durante o sono. Ele começou a documentar cada fenômeno, tentando mapear padrões e entender como o subsolo se infiltrava em sua vida desperta. Quanto mais tentava ignorar, mais intensa se tornava a presença, como se o túnel ganhasse consciência. Parte 3. Certa madrugada, Eduardo despertou dentro do próprio pesadelo. O subsolo parecia pulsar, cada pedra vibrando com energia sombria. As figuras deformadas começaram a se mover, bloqueando qualquer caminho de fuga, enquanto sussurros revelavam seus segredos mais íntimos e traumas que ele havia reprimido. Ao tocar as paredes, sentiu dores reais que atravessavam seu corpo, deixando marcas visíveis ao acordar. Cada passo dado dentro do túnel parecia afetar o mundo real. Objetos do quarto mudavam de posição, portas batiam sozinhas, e sombras surgiam em locais impossíveis. Eduardo percebeu que a entidade que habitava o subsolo não apenas conhecia seus medos, mas os alimentava, tornando cada sonho mais poderoso e ameaçador. Parte 4. Nos dias seguintes, a exaustão tornou-se intensa. Eduardo tentava dormir o mínimo possível, mas o cansaço levava inevitavelmente ao subsolo. O pesadelo agora se expandia além de seus limites. Corredores intermináveis, túneis estreitos, figuras deformadas, e vozes sussurrando em uníssono segredos, fraquezas e lembranças dolorosas. Ele percebeu que a única forma de sobreviver era enfrentar o núcleo do pesadelo, aceitar cada medo, cada trauma, e confrontar a entidade que moldava os túneis e os corredores. Cada ato de coragem diminuía parcialmente a influência do subsolo, mas qualquer hesitação permitia que o pesadelo se fortalecesse, tornando o mundo desperto mais vulnerável às suas manifestações. Parte 5. Em uma noite decisiva, Eduardo encontrou uma câmara central no subsolo, iluminada por uma luz espectral que vibrava com energia sombria. Ali, a figura central, alta, sem rosto definido, emanando uma aura de medo absoluto, o observava, absorvendo cada fragmento de sua coragem. Cada passo dado em direção à entidade era acompanhado por memórias reprimidas e traumas profundamente enterrados. Eduardo compreendeu que o confronto exigia mais do que coragem física. Era necessário nomear cada medo, aceitar cada trauma e encarar a própria vulnerabilidade. Ao fazer isso, a entidade recuava gradualmente, mas a batalha não acabava. Cada noite representava uma nova tentativa de manter o controle sobre os corredores do subsolo e sua própria realidade. Parte 6. Ao amanhecer, Eduardo despertou, mas sabia que o subsolo jamais desapareceria completamente. Cada corredor, cada sombra, cada som ecoando pela casa era um lembrete de que seu subconsciente havia se tornado um portal ativo, capaz de projetar horrores no mundo real. Ele passou a documentar cada ocorrência, identificar sinais e mapear padrões, sabendo que cada noite seria um teste constante de coragem e consciência. A história de Eduardo tornou-se um alerta sombrio. Pesadelos suficientemente persistentes e vívidos podem atravessar o sono e invadir o mundo desperto, transformando medos em realidades tangíveis. Alguns horrores criados pela mente humana não permanecem confinados ao sonho. Eles encontram brechas no mundo real, lembrando que o terror pode ser eterno, e que o subsolo de Eduardo continuará existindo, invisível, à espera de qualquer descuido. Se quiser, posso criar imediatamente a história 10, finalizando esta primeira grande sequência da série, mantendo o mesmo estilo detalhado, tensão crescente e alta retenção. Quer que eu faça? Isabela sempre teve fascínio por bibliotecas antigas, mas a descoberta daquela construção esquecida nos arredores da cidade mudou completamente sua vida. O prédio, parcialmente desmoronado, parecia ter sido erguido em uma época que não existia mais, com paredes de pedra cobertas por musgo e janelas que se projetavam em ângulos impossíveis. Ao atravessar a porta principal, foi envolvida por um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de suas próprias passadas, que ecoavam de forma distorcida, como se o edifício estivesse amplificando cada movimento. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava sombras longas e ondulantes,
que pareciam se mover de forma independente de qualquer objeto. À medida que explorava os corredores, Isabela percebeu que a biblioteca não obedecia às proporções normais. Salas que deveriam ser pequenas se estendiam infinitamente, corredores se dobravam sobre si mesmos e escadas levavam a lugares que não deveriam existir. Livros se empilhavam de forma impossível, alguns flutuando levemente, outros emitindo um brilho tênue. Ao tocar um volume antigo, sentiu uma vibração percorrer seu corpo e vislumbres de outras realidades invadirem sua mente. Corredores infinitos, figuras humanoides distorcidas e paisagens impossíveis, todas ao mesmo tempo reais e impossíveis de compreender. O medo começou a crescer, mas uma força invisível a empurrava para dentro do prédio, como se sua curiosidade tivesse se tornado uma armadilha. Em uma das salas centrais, Isabela encontrou um espelho enorme apoiado contra a parede, coberto por poeira e rachaduras. Ao limpá-lo, viu seu reflexo, mas por trás dele surgiam figuras de contornos impossíveis, humanoides com olhos negros e sorrisos distorcidos. Cada movimento delas parecia antecipar o seu, e a sensação de que seu próprio corpo não era completamente seu aumentou a cada instante. O ar ao redor tornou-se denso, e cada respiração exigia esforço consciente. Portas que antes estavam fechadas se abriram, revelando corredores que se multiplicavam infinitamente, e salas que mudavam de configuração constantemente, desafiando qualquer noção de espaço. Enquanto avançava, vozes começaram a sussurrar, às vezes reproduzindo memórias de sua infância, outras vezes pronunciando palavras que ela jamais aprenderá. O medo tornou-se quase físico, e a percepção de tempo se perdeu. Minutos pareciam horas, e cada passo que dava parecia durar eternidades. Isabela percebeu que a biblioteca não era apenas um edifício físico, mas um portal para dimensões paralelas, onde espaço, tempo e lógica se dobravam de forma a confundir e prender a mente humana. Cada corredor, cada sala e cada livro pareciam existir com o propósito de capturar e distorcer a consciência dos visitantes. No ponto mais profundo da biblioteca, ela encontrou uma porta de ferro ornamentada com símbolos que pulsavam com luz própria. Ao atravessá-la, foi envolvida por uma luz intensa e sufocante, transportando-a para um espaço onde realidade e ilusão se misturavam. O chão e o teto se fundiam, cores impossíveis preenchiam o ar, e figuras de contornos líquidos flutuavam ao redor, observando cada gesto. O espaço reagia a seus pensamentos, criando labirintos infinitos, salas que surgiam do nada e corredores que levavam a cenários impossíveis. Cada instante parecia durar horas, e a biblioteca parecia se alimentar de seu medo e curiosidade, manipulando a própria realidade para mantê-la presa. Quando finalmente retornou ao mundo real, a biblioteca parecia completamente normal, silenciosa e abandonada. Mas Isabela sabia que algo havia mudado para sempre. Sonhos recorrentes, vozes impossíveis, corredores infinitos e figuras de olhos negros continuavam a assombrá-la. Ela compreendeu que a biblioteca não era apenas um edifício físico, mas um portal para dimensões que dobram a realidade e desafiam a sanidade, sempre à espera de novos visitantes que, como ela, seriam absorvidos por lugares esquecidos, deixando apenas relatos macabros para aqueles que ousassem atravessar os limites do possível. Luana era restauradora de arte e vivia fascinada por objetos antigos. Quando uma coleção misteriosa chegou a seu ateliê herdada de um casarão abandonado no interior de Minas, ela ficou especialmente intrigada com um espelho de moldura barroca, coberto por uma fina camada de poeira e arranhões. Era enorme, com inscrições em latim gravadas em sua base, Speculum Veritatis, espelho da verdade. Na primeira noite em que começou a limpar o vidro, algo estranho aconteceu. O reflexo no espelho não acompanhava seus movimentos com exatidão. Quando ela levantava a mão, sua imagem demorava alguns segundos para imitá-la. E por uma fração de segundo, o reflexo sorriu sozinho, antes que ela o fizesse. A partir daí, o ambiente do ateliê pareceu ganhar vida própria. Nos dias seguintes, o espelho começou a alterar o ar ao seu redor. As lâmpadas piscavam sempre que Luana se aproximava, o vidro parecia embaçar por dentro e, às vezes, sons de sussurros ecoavam por trás da moldura, como se alguém estivesse preso dentro dele. Certa madrugada, quando voltou ao ateliê para terminar o restauro, ela viu algo impossível. Seu reflexo não estava sozinha. Atrás de sua imagem, um vulto escuro se movia alto, de feições distorcidas e olhar fixo. O ar ficou denso, e quando ela recuou, o reflexo não recuou junto. Ele apenas permaneceu ali, imóvel, encarando-a, com os olhos cheios de uma consciência própria.
Luana tentou cobrir o espelho, mas o pano foi puxado de volta por dentro, revelando o vidro que agora parecia pulsar levemente, como se respirasse. As noites tornaram-se insuportáveis. Sempre que Luana fechava os olhos, via a si mesma dentro do espelho, observando o mundo do outro lado. Era como se o reflexo tivesse se tornado uma versão independente, desejando libertar-se do vidro. Quando despertava, marcas de dedos apareciam do lado de dentro, e vozes repetiam seu nome em tons diferentes, às vezes como súplica, às vezes como zombaria. Ao pesquisar sobre o espelho, descobriu registros do século XVIII, descrevendo-o como uma janela entre mundos, utilizada por monges que tentavam conversar com o além. Muitos morreram loucos, afirmando que suas almas haviam sido aprisionadas no reflexo. Quanto mais ela lia, mais o espelho parecia entender que estava sendo descoberto. Certa noite, durante uma tempestade, Luana ouviu um estrondo vindo do ateliê. Correu para lá e encontrou o espelho rachado em diagonal. De dentro dele, uma névoa escura começou a se espalhar lentamente pelo chão. A imagem refletida mostrava o ateliê completamente diferente. As paredes cobertas de mofo, o chão tomado por raízes, e no centro, sua cópia perfeita, parada, sorrindo. A Luana do reflexo levantou a mão e fez um gesto, convidando-a a se aproximar. Sem entender se estava sonhando ou acordada, ela deu um passo à frente. Sentiu o ar gelar e o som da chuva se distorcer. Ao tocar o vidro, sua mão atravessou o espelho como se mergulhasse em água. O reflexo a agarrou com força, e o mundo real pareceu se inverter. Quando abriu os olhos, Luana estava do outro lado. Tudo era igual, mas silencioso, como se o mundo tivesse perdido o som. As cores estavam mais frias, o ar pesado, e sua própria voz não saía. Do outro lado do espelho, viu sua versão original agora em seu lugar, viva, respirando, sorrindo como se fosse ela. Luana tentou gritar, mas não conseguiu. Bateu desesperadamente no vidro, mas ninguém a ouvia. No mundo real, a nova Luana continuava vivendo sua rotina, rindo, saindo com amigos, enquanto a verdadeira observava impotente, presa no reflexo, sem fome, sem sono, apenas assistindo a sua vida ser substituída. Com o tempo, percebeu que não estava sozinha naquele lugar. Outros reflexos a observavam, dezenas deles, parados, esperando por uma chance de trocar de lugar com alguém do outro lado. Meses depois, o espelho foi leiloado novamente, encontrado em perfeito estado, sem rachaduras, sem sinais de uso. Um colecionador o comprou, encantado pela moldura ornamentada. Quando o instalou em sua sala, percebeu um detalhe curioso. Entre todos os reflexos, uma mulher observava diretamente para fora do vidro, imóvel, os olhos cheios de desespero e ódio, como se pedisse ajuda ou uma troca. A cada noite, o espelho parecia mais nítido, e a mulher, mais próxima do lado de fora. O colecionador passou a ouvir batidas fracas no vidro, vindas de dentro. E assim, o ciclo se repete. O espelho dos ecos continua trocando almas, refletindo verdades que ninguém deveria ver. Porque, em algum ponto entre o reflexo e o real, há algo esperando. E dessa vez, pode ser você que o espelho escolhe para substituir.